Conto: A Nave Espacial, de Isaac Asimov. A Nave Espacial. A rodovia sobre Omar, estreitas pistas brancas sobre velhas pilastras de concreto, estende-se junto às águas pouco profundas, passa pelo pequeno Recife e desaparece na distância. O mar cresceu durante toda a tarde. Grandes ondas esverdeadas e oleosas, atiradas pelo Atlântico, espumavam contra as rochas pontiagudas. Ao meio-dia, a maré estivera baixa, atingindo apenas os bancos de coral. Agora, porém, alcançava os blocos de pedras e os prismas de concreto que formavam aquele pequeno Recife. Em pouco tempo, a espuma estaria lavando o próprio leito da estrada e mesmo encobrindo-a, com o vento cada vez mais forte. Nuvens espessas como fumaça de óleo escondiam o sol crepuscular sobre o Golfo do México. O Golfo estava agitado também, avançando para a Louisiana. Mas era sobre o Atlântico que o furacão rolava. Era o largo, profundo, implacável oceano que a maré e o vento atiravam, em meio às trevas, contra o lado do Recife em que Danny lutava tenazmente, o dorso maciço esborrifado de espuma. Seus olhos claros estavam vermelhos de sal e sua pele cortada profundamente em muitos lugares, pelas quedas que sofrerá. Fora visto a lutar no meio da espuma, esforçando-se tenazmente para salvar o que havia encontrado, algo que rolava pesadamente à beira do mar. A camisa, as cobertas dos assentos do carro, o cinto e os pedaços de corda e arame que pudera encontrar, foram usados para fazer um incrível cabo. Os homens que construíram a rodovia sobre Omar, aproveitando o antigo leito da estrada de ferro, haviam construído a pequena plataforma, com pouco mais de 30 metros de diâmetro, em que se achava. Se o objeto encalhado nas pedras tivesse ido parar em qualquer das outras ilhotas, a possibilidade de salvá-lo seria maior. Mas ali não havia mais ninguém, nem nada que pudesse ser usado como alavanca ou âncora. O objeto rolava e raspava contra as rochas, pesado demais para flutuar, demasiadamente volumoso para opor-se ao embate das águas encapeladas. Seus flancos metálicos estavam arranhados, de um momento para outro, poderia rebentar e perder-se. A precária corda enrolada nas duas pontas de metal no nariz do objeto e amarrada na pedra contra a qual ele se chocava violentamente, era usada como se Danny fosse uma aranha e tentasse prender o objeto numa apressada e frágil teia. Mas era preciso tentar e ele o fazia agora de outra forma. Apoiou os pés num dos blocos de concreto e empurrou as costas contra outro. Com os músculos tensos, a face contorcida e as mãos unidas, procurava fazê-lo rolar para trás do objeto, embora arriscasse estourar as veias e os músculos. O objeto era maciço como uma cabeça de turco e do tamanho de 2 homens. Era redondo numa das pontas, onde havia uma longa abertura parecida com uma boca. 3 grossas barbatanas emergiam dessa curva e estendiam-se até a metade do objeto e do lado oposto, que era reto. Saíam 2 pontas como antenas de um caracol, viradas para diante, de forma que o estranho objeto poderia ter sido projetado por um canhão ou lançado pelos tubos de um imaginário submarino. Não havia aberturas visíveis, nem juntas, nem escotilhas. Era uma só peça, exceto, talvez o tubo da popa, e embora musgo e moluscos tivessem se agarrado a ele e os inúmeros choques o tivessem marcado, não estava aparentemente danificado. Danny forçou a rocha que começara a ceder. Mas seus olhos estavam congestionados, os músculos saltavam em súbitas contrações e a respiração queimava como fogo. O mar quebrava contra ele, penetrando-lhe na boca e nas narinas. O vento rugia e a água cantava nas pedras, explodindo quando avançava, gorgolejando ao voltar. O objeto rolava de um lado para outro, estrepitosamente. Estava cada vez mais escuro. Danny parara seu carro na plataforma, ao meio-dia, estacionando fora da estrada, numa estreita faixa. Abriu o porta-luvas e retirou o saquinho de leite e o sanduíche, que havia comprado em Dalandali, além de Miami, às 10 da manhã. Acendeu um cigarro, desembrulhou o sanduíche e começou a comer. O leite ficará morno no compartimento e tinha um gosto desagradável, mas Danny nunca se importara com o gosto da comida. Não prestou atenção nisso, enquanto mastigava o sanduíche e tomava o leite, entre as tragadas no cigarro. Comprará a comida ao parar para pôr gasolina e assim que terminasse de comer, seguiria a viagem até Key West. Nada de específico o aguardava lá. Nunca, em nenhum lugar, durante toda a sua vida, alguma coisa o aguardara. Contudo, fosse para onde fosse, seguia diretamente,
pois essa era sua natureza. Era um homem fisicamente avantajado, razoavelmente inteligente, que tirava sua força da convicção de que nada poderia o surpreender. Não exigia mais do mundo. Tinha 30 anos e havia sido empreiteiro de construções, agente policial, sargento da polícia militar na Alemanha e motorista de caminhão. Além disso, nascerá numa família de condutores de guindastes em Oklahoma e crescerá na tradição nômade e autossuficiente de seu pai. Ao ver o brilho fosco do metal entre as pedras, desceu do carro para verificar do que se tratava. Já pensava na sua possível utilidade, quando se aproximou do objeto. Ao alcançá-lo, a ideia dos direitos de salvamento veio-lhe naturalmente. Examinando-o, percebeu imediatamente que deveria ser um aparelho militar de alguma espécie. Sabia que a Marinha lançava constantemente foguetes de cabo canaveral, na Flórida Central. Mas quanto mais olhava para a coisa, mais duvidava dessa hipótese. O objeto era demasiado maciço, demasiadamente adequado para suportar o ininterrupto castigo a que o mar o submetia, para ser um dos leves e baratos obuses, que constituíam os modelos de foguetes. Devia pesar toneladas e a camada de moluscos que o recobria era bastante espessa. Admirava-se do longo tempo que aquilo estivera flutuando no oceano, vogando ao sabor das ondas, até que nesta manhã a primeira grande maré o lançasse entre as pedras, onde ficará secando ao calor do sol matinal. Decididamente, não sabia o que era aquilo. Foguete, torpedo, obus, o que quer que fosse, tratava-se de algo importante. A Marinha, o Exército ou a Força Aérea haveriam de querer ficar com ele para alguma coisa, para alguma pesquisa. Não havia nenhuma marca que lhe indicasse a origem. Se alguma coisa fora gravada em seu bojo, já desaparecera. Começou a pensar em como poderia garantir seus direitos de salvamento, até que pudesse encontrar algum posto da Marinha. Ia para Key West unicamente porque possuía lá um amigo, que trabalhava na pesca de esponjas marítimas. O amigo não o esperava, não havendo, portanto, qualquer razão para se apressar. Bastara isso para decidi-lo. Além do mais, com o avançar da tarde, o mar e o estranho objeto o aprisionaram. O objeto encontrava-se entre as pedras que marcavam o limite habitual da maré alta, mas o encontrara no período de maré baixa. Mesmo assim, a água já avançava muito acima dele. Notara isso também, mas não poderia imaginar que um furacão se desviara inesperadamente durante a noite, enquanto viajava em seu velho automóvel desprovido de rádio. Somente quando as nuvens escureceram e a água começou a redemoinhar em seus joelhos como uma matilha de cães famintos é que observou o oceano. Afastara as pedras menores, empilhando-as de modo a cercar o objeto. Com uma alavanca de pneus, raspou uma parte da camada de moluscos. Era sua intenção deixar claro que alguém estivera trabalhando ali, podendo então sair à procura de um posto. Os raros automóveis que passavam na estrada não paravam, nem diminuíam a marcha. Não haveria mesmo razão, nem lugar para estacionarem, pois o carro de Dan ocupava o único espaço disponível. Depois de algum tempo, deixaram por completo de passar. Fora isto certamente que o fizera voltar para o carro e tentar improvisar uma corda. A estrada devia ter sido interditada em virtude da tempestade. Por causa disso não mais abandonaria o objeto. Tornará-se evidente que alguém andara lidando por ali e se agora o abandonasse, ficaria claro demais que esse alguém se deixará vencer. Não seria mais Dan, se fosse embora. O objeto já estava quase que inteiramente encoberto pela água. As ondas chegavam mesmo a quebrar acima de sua cabeça, tentando derrubá-lo. Pior ainda, o objeto ameaçava rolar para fora do cerco de pedras. A plataforma mais próxima ficava a quase 1 quilômetro e, embora fosse maior, também não era habitada. O mais próximo lugar habitado era Graham Key, ponto de parada dos ônibus, e estava fora de vista. Nesta altura, já devia ter sido evacuada. Dan Henry estava só, entre a estrada deserta e o grande mar. Apoiou novamente as costas e empurrou o bloco de concreto. Se conseguisse calçar o objeto, nem mesmo uma tempestade o arrastaria. Poderia retirar a corda improvisada e recolocar a correia no radiador do carro. Então, iria refugiar-se em algum lugar até diminuir a tempestade. O sangue rugia em seus ouvidos e o concreto áspero rasgava-lhe a pele. Uma tosse sufocada explodiu-lhe na garganta. O bloco cedeu um pouco. Dobrou os joelhos e com as mãos para trás, aproveitando o impulso de uma onda, empurrou novamente. O bloco escorregou, arrastado pela onda, rolou para o meio da água. O objeto estava preso.
Poderia balançar e rodar de um lado para outro, mas não voltaria para o mar. Dan Henry deitou-se numa pedra, satisfeito, limpou o sangue da boca com a mão. O serviço terminara. Poderia sair dali agora e esconder-se em algum lugar. Após a tempestade, poderia voltar e certificar-se de que ainda estava ali. Então, reclamaria seus direitos num dos pequenos postos, ou na grande base naval de Boca Chica. De tudo isto restaria o dinheiro no bolso. Os cortes e arranhões não seriam mais que cicatrizes. Desamarrou a corda e retirou dela a correia do radiador, deixando o resto perder-se no mar. Ao sair da água, ficou preocupado, pois não sabia se o distribuidor do carro estava seco. Escurecera ainda mais. Não completamente, pois o céu tempestuoso era estirado a oeste pela luz avermelhada do horizonte, mas o suficiente para que seu carro fosse apenas uma grande sombra. Por fim o distribuidor secou e os velhos faróis dianteiros se acenderam. Olhou para trás e viu um carro se aproximando. Os faróis deste último permitirão-lhe ver as nuvens de espuma que varriam a estrada e a crista branca das vagas que remontavam as pilastras e caíam verticalmente sobre a pista. A tempestade progredia mais rapidamente do que pensara. Perguntava-se quem seria o louco que ousara enfrentar aquele trecho da estrada e compreendeu tudo, ao ficar sob o foco de um flash que se acendeu subitamente. A Polícia Federal ou Estadual estava à procura de pessoas surpreendidas pelo furacão. O carro de polícia brecou violentamente, derrapando na pista molhada e ficou atravessado na estrada. O chofer acendeu imediatamente o farol vermelho do teto, mais por força do hábito, pois não havia tráfego para divertir. Os 4 focos de luz vermelha riscavam monotonamente a estrada, o Recife e o mar. Graças a eles, Dan Henry percebeu pela primeira vez com que fúria estava chovendo. O flash foi apagado, a luz alta dos faróis apontava para a estrada. Os 2 homens eram iluminados somente pela luz vermelha do farol do teto. O guarda não saiu do carro. Esperou que Dan Henry se aproximasse e baixou o vidro. Depois, vendo o corpo machucado de Dan, pensou melhor. Rápido, abriu a porta e desceu com a mão no revólver. Era atarracado, com voz grossa e de gestos bruscos. Tinha os olhos semicerrados. Que aconteceu por aqui, Mac? Dan Henry balançou a cabeça. Nada de grave. Estava lá embaixo nas pedras. As ondas me pegaram um pouco. As calças e o blusão de couro do guarda já estavam ensopados. A água escorria-lhe pela face e ele limpava irritadamente os olhos. Que fazia lá embaixo? Está louco? Olhava desconfiado, a mão firme no revólver. Dan Henry também tinha sido da polícia. Não se surpreendia com a atitude do guarda. A polícia é paga para se irritar com tudo que não tem explicação simples. Encontrei um objeto no mar e estava salvando-o, disse calmamente. A tempestade me apanhou antes que tivesse terminado. Ao relatar isso, percebeu como estava cansado. Esperava que o assunto com o guarda terminasse logo, podendo assim pegar o carro e dirigir-se rapidamente para um abrigo. O vento estava gelado e o constante impacto da água em sua pele começava a paralisá-lo. O guarda arriscou um rápido olhar para a água e fixou os olhos duros em Dan. Não vejo nada. Que objeto era esse? Que faz com esse cinto na mão? É de metal, continuou Dan. Enorme, nunca vi coisa igual antes. O cinto estava segurando-o. E que é que o está segurando agora? E por que enorme? De que tamanho é? Por que não posso vê-lo daqui? Empurrei uma pedra atrás dele, disse Dan pacientemente. É tão grande quanto um carro, agora, está coberto pela água. Velhinho, isto não está me soando bem. O guarda puxou o revólver e o segurou, sem ainda apontar para Dan. Que jeito tem essa coisa? É como um foguete, penso. Ora, por que diabos não disse antes? Gritou o policial, acalmando-se um pouco. Já é mais razoável. Deve ser um desses aparelhos da marinha. Ela vive atirando coisas no mar. Você não vai mexer mais nisso, velho. É propriedade do governo. Tem que devolvê-la, é seu dever. Não penso assim. Como não pensa assim? O braço que segurava o revólver ficou tenso novamente. Não parece um foguete da marinha. Não parece foguete de ninguém, que eu saiba. Disse que era uma espécie de foguete. Não sei o que é, creia-me. Dan Henry começava a ficar nervoso. Não gostava do jeito que as coisas tomavam. Ficou atento no revólver. Você entende muito de foguetes?
Leia os jornais. Não se trata de uma peça. Não é o primeiro estágio, nem o cone de um foguete. É uma coisa inteiriça e nunca foi parte de uma coisa maior. Deve ter ficado em água uns 2 anos pelo menos, sem se quebrar. Mostre-me um foguete da marinha que seja assim. O policial olhou para ele. Talvez esteja, certo, disse lentamente. Suponhamos que você o ilumine com o flash. Experimente. Deu um passo para trás. Dan Henry pôs o braço pela janela do carro e acendeu o flash, fazendo roçar sobre a água. Assustou-se ao ver como as ondas haviam crescido. Sob o facho de luz o mar era um verde ameaçador, carregado de espuma, batido pela chuva e furiosamente vivo. Uma lufada violenta fez o carro balançar. O pálido foco de luz incidia sobre o mar, adiante do facho intermitente emitido pelo farolete do teto. As ondas desapareciam sob a chuva cerrada. Finalmente, encontrou o objeto. Por um momento, havia pensado que o mar o arrastara. Mas ainda estava lá, preso sob as ondas, mostrando apenas a larga parte traseira, movendo-se como um animal, ao impacto da água. Lá está, disse, surpreendendo-se com o alívio que sentia. Está vendo? Sim. Sim. Já o vi bastante, disse o guarda. Você encontrou mesmo alguma coisa. Havia uma súbita dureza em sua voz, denunciando a decisão que tomara. Meu revólver está apontado para você, velho. Afaste-se do carro, devagar. Para ficar mexendo por aqui apesar do furacão, é porque está fazendo alguma coisa criminosa. Se esse negócio é um foguete da marinha, então sei que espécie de canalha você é. Cristo! Murmurou Dan Henry para si mesmo. Sentia uma raiva sutil, que era quase um prazer. E não porque o tira o julgaram comuna, mas porque insistia no negócio de foguete, ou sei lá o quê. Virou-se de um salto. A correia em sua mão girou no ar com toda a força de seu braço e arrancou o revólver da mão do guarda. O revólver escorregou pelo asfalto molhado e Dan Henry atirou-se ao chão para apanhá-lo. Ainda deitado, apontou o cano para o estômago do guarda. Afaste-se, disse. Afaste-se. Não vai tirar esse negócio de mim. Suei sangue para salvá-lo e você não vai me prender para ficar com ele. O guarda recuou cautelosamente, com as mãos para cima sem que ninguém mandasse, esperando uma oportunidade. Dan Henry fê-lo caminhar até ficar longe dos carros e abriu a porta do seu. Atirou o revólver e a correia para dentro dele, bateu a porta e disse: Você o receberá de volta depois. Ou, se quiser, tente tomá-lo de mim agora, com as mãos limpas. Estava tremendo com a tensão dos músculos e tinha os braços abertos. O largo tórax afundava com o arfar dos pulmões. O facho rubro do farolete do teto banhava-o de instante a instante. Esperarei, disse o guarda. Agora, disse Dan, quero usar o seu rádio. Quero que estabeleça contato e relate isto. Mas deve falar primeiro com a marinha, depois pode chamar seu posto. O guarda olhou desapontado. Você é? Perguntou. Dan Henry percebeu sua confusão. O guarda pensava ter cometido um erro. Mas Dan Henry não tinha tempo a perder. O vento cada vez mais forte obrigava-o a firmar as pernas. As ondas varriam a estrada com grande violência e os 2 carros escorregavam perigosamente. A chuva ininterrupta metralhava a cabeça de Dan Henry e transformava o blusão de couro do policial numa massa ensopada. O mar rebentava, trovejando contra as pilastras, fazendo estremecer o próprio leito da estrada. Dan Henry estava rouco. Tanto ele como o guarda, sem o perceberem, haviam elevado pouco a pouco as vozes e agora estavam gritando um para o outro. Vá para o carro e faça a ligação, gritou. O policial avançou, Dan Henry afastou-se. Entrou no automóvel, sob o olhar atento de Dan Henry, que ficará junto à porta, e ligou o rádio. Informe-os onde estamos, disse Dan. Diga-lhes o meu nome, Daniel Maurizen. Conte-lhe o que eu disse sobre as características do objeto e que estou reclamando direitos de salvamento. O resto diga como quiser. Contra a vontade, o guarda moveu os ponteiros, tirando-os do ponto habitual. Em seguida, retirou o microfone do suporte e começou a chamar Boca Chica, com voz obstinada. De tempo em tempo, dizia, câmbio e ligava o receptor. Ouviam o costumeiro crepitar da estática e nada mais. Olhe, velho, disse o policial, não vamos conseguir nenhum contato. A estação de Boca Chica deve estar fora do ar. Ou então meu transmissor não funciona por causa da chuva.
Virou-se para o mar. Quanto tempo ainda ficaremos aqui? Provavelmente porque já presenciara muitos furacões, começara a ficar nervoso. Tente mais uma vez, disse Danny. Olhava fixamente para o guarda, mas não via nada de errado no que este fazia. Dan não conhecia a frequência de Boca Chica e aí é que estava o problema. Contudo, usará muitas vezes os rádios da polícia e perceberia qualquer outra trapaça. O guarda chamou Boca Chica mais 5 minutos e parou novamente. Nada. Escute, meu chapa. Você já fez o que tinha de fazer. Talvez esteja realmente atrás do dinheiro. Talvez não. Mas acontece que daqui a pouco as ondas cobrirão a estrada. Por que não saímos logo daqui? Tire o cristal desse rádio, disse Danny. Não tinha escolha a fazer. Se fosse embora com o guarda, já sabia, iriam atirá-lo numa cela qualquer por resistir à prisão e atacar um policial. Deixá-lo-iam lá até quando lhes interessasse. Enquanto isso, alguém se lembraria de receber o dinheiro da Marinha em seu lugar. O que devia fazer era calar o rádio do guarda e mandá-lo embora. Não estava seguro de que o rádio não funcionaria na frequência da polícia. Talvez o guarda avisasse a Marinha logo depois de ter comunicado o fato a seus superiores. De qualquer forma, se tratasse ou não de um foguete, era assunto do governo. Então, talvez a Marinha chegasse ali antes da polícia. Ou pelo menos antes de o terem levado. Caso contrário, tudo estaria perdido. Com isso, estava decidido a ficar numa estreita plataforma, no meio de um furacão do Atlântico. Dê-me o cristal. Rápido! Fitando-o sempre, o guarda tateou sob o painel, no estreito espaço ocupado pelo rádio, e retirou do soquete o cilindro de alumínio. Aguardava uma oportunidade para agarrar o braço de Dan. Ok, disse Dan. Atire-o na estrada e dê-o fora. Você o terá de volta junto com o revólver. E, se tiver juízo, assim que encontrar um telefone, ligue para a Marinha. O guarda jogará o cristal que o vento fizera rolar para baixo do automóvel de Dan. Dan estava para fechar a porta do carro, quando um foco de luz violenta irrompeu de dentro d'água, passou pela luz vermelha do farolete e levou-se através da chuva, através das nuvens negras, em direção às estrelas. Vem dali! Murmurou o guarda. Dan Henry bateu a porta. Saia daqui, homem! Lá embaixo, entre as pedras, um arco luminoso ligava as duas hastes do nariz do objeto. A água fervilhava em volta dele, mas por mais que as ondas se agitassem, o facho de luz continuava iluminando o objeto e as pedras, tornando a água transparente. E partindo da coroa desse arco, a estreita coluna de luz violenta apontava reta, sem se difundir, como um traço riscado do inferno até o céu. Os pneus do carro de polícia derraparam no asfalto. Vou buscar ajuda, gritou o guarda nervosamente, em meio ao ruído que fazia o motor do carro. Então, o carro partiu. Seus faróis varriam a estrada, iluminando a chuva e a espuma das ondas. O vento fazia-o dançar de um lado para outro, enquanto o farolete do teto girava monotonamente e o som da sirene perdia-se no estrondo das vagas. Dan Henry ficou só, na treva perfurada pela coluna de luz violeta. Agora que não havia um carro de polícia para protegê-lo do vento, foi empurrado violentamente até que se encostou no seu próprio carro. A água feria-lhe os olhos. Curvou-se e esfregou-os até amenizar o ardor provocado pelo sal. Depois, arrastou-se até a murada do lado do Atlântico. A crista das ondas batia em seus pés. A chuva martelava-o sem descanso. Protegeu o nariz com a mão, para poder respirar, e subiu na murada. Nada mais se via. A coluna violeta continuava a irromper do arco luminoso. O objeto emergira quase meio metro e movia-se vagarosamente, como uma baleia presa num tanque. O rádio, pensou. Deve ter sentido o rádio do carro. Nada mais acontecerá para despertá-lo naquele exato momento. Devia ter esperado um pouco, analisando, talvez, o que havia encontrado, talvez estudando o facho de luz intermitente do farolete. E pela primeira vez, desde o dia, anos atrás, em que havia caído no oceano, encontrara motivo para emitir um sinal. Para onde? Nem para ele, nem para o guarda. A luz não estava apontada para a estrada. Avançava para o alto, reta, perdendo-se de vista através das nuvens. Dan tentava segui-la com os olhos, mas a chuva obrigava-o a baixar a cabeça. Não havia ninguém dentro do objeto, pensou Dan. Não poderia haver. Dera várias pancadas em seu bojo,
fazendo sinal, e não obtivera resposta. Além disso, o objeto estava no mar há muito tempo, completamente fechado, raspando o invólucro metálico no fundo do oceano ao impulso das correntes, rolando, girando, com apenas aquelas duas antenas para sentir o mundo à sua volta. Poderia estar equivocado, sem dúvida. Algo poderia estar vivo ali dentro, respirando, graças a um fantástico reservatório de ar, alimentando-se de pequenas rações aprovisionadas, livrando-se de alguma maneira dos restos. Não imaginava como podia ser. Não tinha lógica alguém se fechar daquele jeito, sem saber quando iria escapar. Sim, poderia estar errado. Talvez não tivesse reagido a nada do que aconteceu na estrada. Talvez ignorasse tudo o que ocorria fora de si mesmo, obedecendo a propósitos que nada tinham a ver com este mundo e seus habitantes. Mas fosse uma coisa ou outra, Dunning imaginava quem estaria atirando coisas sobre a terra e delas recebendo sinais. A água subiu ainda mais. Cobria a plataforma, rolava sobre a estrada e ia despejar-se nas rochas do lado do golfo. Alcançara a metade da altura de seu carro. Lembrou-se do cristal do rádio. Deveria estar longe agora, voando na crista das ondas cortadas pelo vento. A boca de Dunning se contraiu. Agora tinha de comprar um. Por certo, não deixaram escapar tão facilmente. Poderiam acusá-lo de roubo e de destruir propriedade pública. Por outro lado, se fosse varrido daquela plataforma, nem mesmo precisariam pagar seu enterro. Riu sarcasticamente. Uma vaga quebrou sobre ele. Havia feito um suporte, amarrando suas calças numa das vigas da plataforma. A onda passou e lá estava ele, nu, com o cano das calças amarrado no peito. O vento atingia-o agora com uma fúria que jamais sentirá antes. Nem mesmo colocando a cabeça na janela de um carro em alta velocidade. Veio mais uma onda. Estava quente, mas o vento logo a evaporou. Sua pelardia, os dentes batiam. Examinou o nó das calças, certificando-se de que estava firme. A pressão reduzira-o a uma pequena bola. Enfim, estava bem. O mesmo podia dizer dos abençoados engenheiros que haviam construído a estrada, assentando-a sobre o leito da estrada de ferro destruída por um furacão. Haviam aproveitado os trilhos, capazes de suportar o peso de uma locomotiva, e fizeram com eles a amurada. Dunning riu para si mesmo. A amurada aguentaria. As calças aguentariam ou o lojeiro era um mentiroso. Apenas com relação a Dunning, havia algumas dúvidas. Dunning, o duro Dunning, com o peito cortado, a pele machucada, sendo rasgada, novamente pelas ondas que o jogavam contra o solo, quase enlouquecendo, porque estava ficando em carne viva. Meu bom Deus, estou fazendo isso por dinheiro? Não, pensou, enquanto uma onda lhe inundava as narinas. Não, já não é mais. Quando essa coisa soltou a luz e eu não saltei para dentro do carro do guarda, foi que percebi que não era pelo dinheiro. Por quê, então? Deus sabe. Curvou-se para o lado, esticou o pescoço e olhou a seta de luz violeta que varava as nuvens. Faça sinal, canalha. Continue. Faça o que quiser. Enquanto souber que está aí, ficarei firme. Bem, por que motivo, então, fazia isso? Dunning lutava para aliviar a pressão da faixa de pano sobre seu peito. Deus sabia, mas Dunning tinha de descobrir por si mesmo. Não era o dinheiro, decidiu. Que mais? Verdade? Grande, forte Dunning, um furacão não consegue pará-lo. Grande, forte, maravilhoso Dunning, seriam esses seus pensamentos? Soltou uma gargalhada. O grande, forte Dunning ali estava, frágil como uma boneca de pano, nu como um bebê, rezando para que suas calças não se rasgassem. A tempestade varrera seu orgulho, como já fizera com o interesse pelo dinheiro. Então, o quê? Amaldiçoou sua própria estupidez. Ali estava, sem saber por quê? Ali estava, sendo empurrado para a morte, afogado, rasgado ao meio pelo vento. Estava fixado ali e ninguém poderia salvá-lo. Uma vaga roncou sobre a estrada e bateu no carro, arrancando uma calota, que se perdeu na escuridão. O carro inclinava-se sobre a amurada do lado do golfo. A amurada cedia ao seu peso e metade do carro estava suspensa sobre as rochas. Uma a uma, as ondas quebravam sobre ele. A amurada rangia. Dunning com o olhar parado, a água a escorrer-lhe pelas faces, fracamente iluminado pela luz violeta, viu o vento empurrar o carro e romper a amurada.
As janelas do carro estavam retorcidas, os vidros quebrados. O teto estava sendo despedaçado, o que já acontecerá com o cano de escapamento. A um novo impacto das ondas, a amurada rompeu-se numa das pontas e o carro deslizou para a direita, empinou-se, ficando suspenso à beira da estrada, o radiador desmantelando-se sob a fúria do vento, até ser inteiramente arrancado. Finalmente, o carro rolou sobre as pedras e afundou-se no mar. Terei de comprar um novo revólver para o guarda, também? Pensou. O vento começava a amainar. As águas hesitavam. As ondas rolavam sobre a estrada vagarosamente, muito mais altas do que quando o vento assoprava, mas de um modo suave. A chuva acalmou. O olho do furacão terminara de passar. Libertou-se do cinto improvisado e ficou de pé. Curvou-se sobre os restos da murada e olhou atentamente para o oceano e o objeto. A coluna de luz perdia-se de vista, reta, pura, precisa. Contudo, o mar encobria completamente o objeto, fazendo um estranho ruído que nada tinha a ver com o rumor das ondas. O ruído penetrava-lhe os ouvidos e irritava-o. Tendo-se acalmado a pressão do vento, as ondas balançavam, chocando-se umas às outras, afastando-se, colidindo outra vez, aguçando as cristas. Dan ouvia o rumor das ondas contra o barranco da estrada. Não enxergava quase nada. Escurecera e muito mal podia divisar a ponta das vagas, refletindo a pálida luz violeta. O objeto estava completamente oculto e o arco luminoso era apenas um brilho irrequieto sob a água. A coluna violeta parecia nascer da superfície do mar e conservava quase toda a luz comprida em seus limites. Dan sentiu-se zonzo. Fazia um calor sufocante. A umidade pegajosa penetrara em seus pulmões e o abalara. Levantou a cabeça. As nuvens amontoavam-se no céu, deixando entrever as estrelas de espaço a espaço. Ouviu-se um som agudo e um círculo coruscante de chama azul desceu velozmente pela coluna de luz. Provinha do céu e ao atingir a água, ouviu-se novamente o som e outro círculo, desta vez partindo do arco luminoso, subiu pela coluna, fazendo a água borbulhar. A coluna violeta estremeceu e um halo vermelho formou-se em torno de sua base e começou a subir vagarosamente. Quando atingira 50 metros acima de Dan, dividiu-se, deixando atrás de si um anel mais estreito que manteve a mesma velocidade e aumentou a sua, até se dividir outra vez e novamente acelerar, e assim perdeu-se de vista, deixando para trás uma corrente de anéis menores, que se moviam lentamente. Ficaram suspensos no ar, como um caminho para as estrelas. Então, foram desaparecendo e a coluna violeta apagou-se. O céu estava completamente vazio. O objeto estava imóvel sob a água. Dan piscava os olhos, ferido pelas luzes. Estava escuro como breu e mal podia ver a espuma branca das ondas que rebentavam nas rochas. Vindo em sua direção, faróis cortavam a noite. Sobre eles girava uma luz vermelha. O carro de polícia estava coberto de folhas molhadas e pequenos galhos de palmeiras. O guarda brecou atrás de Dan e abriu a porta. Deus do céu! Ele ainda está aqui. Não foi embora. Disse para alguém sentado ao lado dele. Que aconteceu? Perguntou a Dan. Que negócio era aquele das luzes? Dan olhou para ele. Fez o que pedi? Murmurou. Sim, fiz. Fui para um posto de observação da Marinha. O telefone não funcionava e não pude chamar meus superiores. Encontrei este cientista da Marinha. Trouxe-o comigo, quando o olho do furacão passou. Ele acha que temos ainda uns 20 minutos, antes que a outra ponta do furacão chegue aqui. O outro homem descera do automóvel. Era magro, faces angulosas e usava óculos sem aro. Vestia um terno de tropical barato e mal feito. Olhou para o rosto vermelho de Dan e perguntou: Está bem? Sim. O homem enrugou a testa. Trabalho no posto de observação de satélites que fica ao norte daqui. O que era esse objeto? Está lá embaixo. Responderam ao meu sinal, entenderam e apagaram. Pelo menos, é o que penso. Pensa, não é? Pois talvez esteja certo. De qualquer maneira, não dispomos de muito tempo. Comunicarei o fato para o comandante do distrito naval tão logo os telefones voltem a funcionar, mas gostaria de dar uma olhada nele. Poderemos perdê-lo. Não o perderemos, retrucou Dan. O professor olhou-o fixamente. Por que está tão seguro? Calceio, respondeu Dan com ênfase. Quase me arrebentei, quase me afoguei para bloqueá-lo.
Tomei o revólver de um guarda para poder ficar aqui. Fiquei. Quase morri afogado, quase fui cortado em dois, quase fui despedaçado de tanto bater no chão e não iremos perdê-lo agora. Compreendo, disse o cientista, voltando-se para o guarda. Se tiver algum sedativo em sua caixa de socorro, é bom trazê-lo, murmurou. Devo ter. Vou verificar. E acenda o seu farolete sobre o objeto, por favor, acrescentou inclinando-se na murada. Embora julgue que não veremos muito. O foco amarelado do farolete roçou pela água. Nada se via. O guarda moveu a luz de um lado para outro, procurando o objeto. Dan Henry fez um gesto de impaciência. Deixe a luz nesse ponto. Aí é que ele está. Mas não estou vendo nada. Está aí, disse Dan. Não fiquei aqui todo esse tempo à toa. O professor voltou para a murada, mas não viu nada. Tem certeza de que está ali? Perguntou. Sim. A uns 10 metros de profundidade. Bem, suspirou o professor. Descreva-me o melhor que puder tudo o que aconteceu. Creio que se trata de um foguete-sonda, disse Dan. Penso que alguém lançou isso aqui, de algum lugar, com a intenção de descobrir coisas. Não sei quem é esse alguém, mas estou quase certo que o havia perdido por alguma razão e não sabia onde se encontrava até o momento em que ele emitiu o sinal. Não sei por que isso aconteceu. Acredita que é de origem extraterrestre? Dan Henry olhou para o professor. E o senhor, não acredita? O professor estava nervoso. Não. Não gostaria de acreditar? Insistiu Dan Henry. O professor olhou rapidamente para o mar. Tome, disse o guarda, estendendo um frasco para Dan, sedativo. Dan Henry arrancou o frasco da mão do guarda e quebrou no chão. Olhem! Murmurou o professor. Levantaram as cabeças. Algo enorme, largo e multialado, recortava-se francamente contra a luz das estrelas. Oh, Deus! Disse o guarda. Sons agudíssimos irromperam do objeto sob a água e impulsos luminosos subiram para o céu. Em resposta, principiou a cair uma chuva de raios dourados. O objeto estremeceu, as pedras moveram-se. Raios magnéticos, disse o professor, com voz abafada. Teoricamente impossível. O que vai acontecer? Perguntou o guarda. Vão içá-lo, respondeu o professor, e levá-lo de volta sei lá para onde. Dan Henry começou a praguejar. O objeto flutuante deslizou para baixo, revolvendo o ar. Os 3 homens ouviram rumor distante, entrecortado de ruídos metálicos. O objeto dentro d'água tentava elevar-se, lutando contra as pedras. É melhor nos afastarmos, disse o professor. O rumor tornava-se cada vez mais forte. O guarda e o professor recuaram para o carro. Dan Henry, porém, não o fez. Contraiu os músculos e saltou para a água. Nadou furiosamente, enfrentando as ondas que o submergiam, batendo os pés com firmeza. Mas a força que atraía o objeto acalmara o mar à sua volta. Dan Henry movia os braços com desesperada precisão. No instante que o objeto se libertava, agarrou-se a ele. Não, meu velho, disse, segurando uma das hastes. Não sem me levar. Ficamos muito tempo juntos. Sorriu friamente para a nave espacial, enquanto se elevava no ar em direção a ela. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.